Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, pessoal, se inscreve no canal, ativa lá o sininho, dá aquele like positivo. Pessoal, ajuda bastante aí o canal crescer, não custa nada, tá bom? Pessoal, vocês podem ver aí que é o meio da madrugada, são 2h20 da madrugada. Eu tô aqui gravando um vídeo na cozinha com as portas fechadas. Vou ter até uns panos de chão ali, porque eu moro num condomínio, pessoal. Condomínio de casa, mas assim, são as casas todas grudadas. Essa parede aqui, por exemplo, ela tá na parede do vizinho. Então, assim, aquela parede única, sabe? E, assim, muitas vezes aí a família, a esposa, as crianças quer estar na sala assistindo uma TV ou tá no quarto. Então, assim, muitas vezes eu não tenho onde estar gravando o vídeo, eu não tenho aquela disponibilidade de horários assim. Então, eu tô aproveitando aqui a madrugada para estar gravando o vídeo, por isso que eu tô falando um pouquinho mais baixinho. Eu vim aqui na cozinha, lacrei tudo, porque assim, o estudo não pode parar, né? O concurso vem aí e a gente tem que estar preparado, tá bom? Então, por isso que eu preciso do apoio de vocês. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora, pessoal, a gente vai aí para 12ª aula sobre a educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Pessoal, olha só, o que é educação especial na perspectiva da inclusão escolar? É um tema, gente, muito longo, mas é um tema de suma importância, por isso que eu já estou na 12ª aula e tem chão, acho que vai chegar a quase 20 aulas esse tema, porque é de suma importância, pessoal, muito, muito importante mesmo esse tema. E a gente está aqui no tópico de projeto político-pedagógico e o AEE. AEE é Atendimento Educacional Especializado. Tá? Então, a ligação do projeto político-pedagógico com o AEE. E a gente está dando continuidade nesse tema até também. E agora a gente vai falar sobre a formação dos professores para o AEE. Então, assim, pessoal, para atuar no AEE, os professores eles devem ter formação específica para esse exercício, que atende os objetivos da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, pessoal, tem que ser um professor que ele tem que ter uma formação para isso. Não pode simplesmente o professor sair da sala de aula e ir lá aplicar estudos no AEE, porque é um atendimento diferenciado, como vocês têm o nome, um atendimento educacional especializado. Então, o professor tem que ter uma especialização, porque senão ele não vai aplicar o conteúdo de forma necessária, com a instrumentação necessária, os recursos necessários para cada caso. Porque no AE você também não trabalha de forma uniforme, né? Você tem todo você tem todo um trabalho com cada criança, um planejamento, a entrevista com os pais. Então o professor ele tem que ter ali uma formação, um conhecimento específico para estar lidando ali da forma correta. Vamos lá. Nos cursos de formação continuada, de aperfeiçoamento ou de especialização indicados para essa formação, os professores atualizarão e ampliarão seus conhecimentos em conteúdos específicos para o AEE, para melhor atender os seus alunos. Então, assim, tem os cursos de formação continuada, no caso aqui da Prefeitura de Guarulhos, né, e para o aperfeiçoamento, a especialização dos professores, e os professores que atuam no AEE, eles têm que realmente focar se especializar ali nos conteúdos específicos do AE, para que eles possam melhor atender os seus alunos. A formação de professores, ela consiste em um dos objetivos do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Um dos seus aspectos fundamentais é a preocupação com a aprendizagem permanente desses professores, tá? Demais profissionais que atuam na escola e também dos pais e da comunidade onde ela se insere. Quando eu falei desses professores, está errado. É dos professores em geral. Por quê? A formação dos pais, assim, tal. Não é que formação que os pais vão se formar. Mas assim, gente, quando você fala de formação, eu vou até falar aqui mais embaixo, eu vou fazer a leitura. A gente está falando sobre palestras, tá? Então, coisas assim que orientem a comunidade para a gente aprender também a trabalhar com a evolução da criança. Por exemplo, quando a gente tem filho, ele é um bebezinho, aí ele vai aprendendo a andar, vai aprendendo a falar, né? Aí vai aprender a trocar a mamadeira pelo copinho, vai trocar a fraldinha pelo piniquinho. E nós temos que acompanhar essa evolução. Imagina você com um filho de 20 anos tratando ele como se fosse um bebê dando comidinha na boca, né? Não pode. Então, o aluno especial, ele é da mesma forma. Ele vai evoluindo. E para que ele possa evoluir de uma forma saudável, e compreender essa evolução, os pais também precisam entender essa evolução e não tratá-lo como um bebê, como uma majestade, porque ele é especial e os pais acham que tem que dar tudo para ele. Quando vê o que ele está aprendendo ali, se virar sozinho, comer sozinho, tem que deixar, mesmo que ele jogue um pouco de comida no chão, que ele se suje, ou que ele demore muito. Né? Demorou muito, você pega a comida, dá mais uma esquentadinha nela e dá para a criança. Mas não pode ficar dando comida na boca de uma criança a vida toda, senão ali a criança não vai evoluir.
Nesse documento, isso que eu falei, eu vou acabar lendo aqui embaixo. Nesse documento, apresentam-se ações de formação, incluindo aspectos ligados ao estudo das necessidades específicas, tá, dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e etc. Tá? Então tem aí a formação, incluindo esses aspectos ligados aí a necessidades específicas. Esse estudo, pessoal, ele perpassa o cotidiano da escola e não é exclusivo dos professores que atuam no AEE. Por quê? Porque o professor do ensino comum, ele também vai atender crianças com necessidades, porque, afinal de contas, para ser atendido no AE, a criança ela tem que obrigatoriamente ser matriculada no ensino comum. A criança ela não simplesmente ela não participa do AE, não, é uma criança que ela tem que estar matriculada no ensino comum. Então, por isso, o professor que vai receber essas crianças na sala de aula do ensino comum e trabalhar em parceria com a ele tem também que ter uma formação, conhecimento para poder trabalhar da forma correta com as crianças, tá? A gestão escolar compete implementar ações que garantam a formação de pessoas envolvidas direto ou indiretamente com as unidades de ensino, nas unidades de ensino. Então, assim, quando fala assim, compete à gestão escolar, tá? É função da gestão escolar garantir essa formação. De que forma, pessoal? Ela pode ser por meio de palestras informativas e formações em nível de aperfeiçoamento e especialização para os professores que atuam ou atuarão no AEE. Então, assim, pessoal, também para os pais ali, pode ser também por meio de palestras, tá? Orientações, para que os pais possam estar ali também acompanhando essa evolução do aluno, como eu falei um pouco lá atrás, né? Eu ia falar lá em cima por causa do texto, como eu falei um pouquinho mais atrás. As palestras informativas, elas devem envolver o maior número de pessoas possível, professores do ensino comum, professores do AEE, autoridades educacionais, como, por exemplo, supervisores, né, pessoas aí, pedagogos da rede municipal, pais, comunidade escolar. Então, essas palestras, elas devem envolver o maior número de pessoas possível. Por quê? Ah, porque é gostoso palestrar para muita gente. Não, gente, por quê? Porque quanto mais pessoas envolvidas estiverem presentes numa palestra e estiverem envolvidas com aquele meio, o que vai acontecer, pessoal? Quanto mais pessoas você tiver envolvida nesse meio, vai ser maior a conscientização. E são mais pessoas envolvidas com aquela criança que vai ter essa conscientização. E isso é positivo para a criança. Porque senão a criança ela chega num meio lá na escola em que ela é tratada de uma forma. Quando ela chega em casa, ela é tratada de outra. Quando ela vai se inserir ali na casa de um parente, ou na igreja, ou em qualquer outro local, ela vai ser tratada de uma outra forma. E esses tratamentos diferenciados, uma hora ela é criança, uma hora ela é adulto, uma hora ela é bebê. Isso aí acaba retardando e dificultando muitas vezes o progresso da criança, o desenvolvimento dela. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nas palestras, recebendo as mesmas informações, elas vão começar a agir todas da mesma forma, garantindo assim que a criança ela não se confunda, que a criança ela não se misture assim, fala assim, pô, mas o que eu sou afinal no mundo? Não, ela sempre ela vai entender, porque ela recebe o mesmo tratamento em todos os locais, por todas as pessoas. Então ela vai sentir aquele nível de evolução dela e vai entender, vai compreender, vai saber que é normal. De caráter mais amplo, essas palestras elas têm por objetivo esclarecer o que é o AEE, né? Como ele está sendo realizado, qual a política que o fundamenta, além de tirar dúvidas sobre esse serviço e promover ações conjuntas para fazer encaminhamentos quando necessários. Os encaminhamentos, pessoal, muitas vezes a gente faz encaminhamentos dos pais aí para uma fono, para uma questão até de saúde física da criança, os pais não vão. Às vezes o pai, ele olha assim e fala, ah, mas isso aqui deve ser besteira. Eles não entendem a necessidade do que a escola está solicitando. Então, através dessas palestras, é, do que é trabalhado lá, os pais vão tomando essa consciência de que quando é entregue um encaminhamento, o encaminhamento não é um documento, é porque a gente viu a necessidade da criança ser encaminhada para um psicólogo, ou para uma fono, ou para qualquer outro especialista. Então, o caráter dessas palestras é muito importante para esclarecer para os pais o que é um atendimento educacional especializado e como ele é realizado e também qual a política que o fundamenta, tá? Que é a política da inclusão, realmente a política ali da educação igual para todos, a educação das diferenças, não a educação do diferente. Para a formação
Para a formação em nível de aperfeiçoamento e especialização, a proposta é que sejam realizadas ações de formação fundamentadas em metodologias ativas da aprendizagem, tá? A gente vai fazer a aulinha de metodologias ativas também, tá? Então, mas não vamos aprofundar muito aqui, mas tem que estar fundamentado nas metodologias ativas de aprendizagem, tais como estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em caos, trabalhos com projetos, aprendizagem colaborativa em rede, e entre outras, tá? Então, assim, quando a gente fala de metodologia ativa, é você trabalhar mais ou menos com a realidade, tá? Coisas assim que a criança tem que pensar, que ela tem que raciocinar. Então, para a formação em nível de aperfeiçoamento e especialização, né? Então, assim, quando você vai trabalhar com um professor, que você vai formar ele, é sempre legal você trabalhar com coisas baseadas na realidade, tá? De uma forma, assim, que o professor ele possa ter um exemplo, ter uma visão de uma situação para que ele possa compreender melhor. Eu faço muito isso nas minhas videoaulas, sempre comento assim, olha, aconteceu comigo, teve uma época que aconteceu assim, eu sempre gosto de comentar, né, nas minhas aulas. Olha, acho que se vocês assistirem todas as minhas aulas, vocês vão saber muito da minha vida, porque eu falo muito, eu uso muitos exemplos do cotidiano, porque um exemplo que eu uso que aconteceu comigo, vocês vão se familiarizar e vai lembrar de alguma situação parecida que vocês viveram, e através disso vocês entendem ali o contexto com mais facilidade. Então isso é muito legal para os nossos estudos. Então, para o nível de aperfeiçoamento e especialização, é legal os professores realmente estar trabalhando com estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas e por aí vai, tá? Aprendizagem também baseada em casos, assim, né, situações que realmente ocorreram, porque dessa forma a gente vai se familiarizando e não apenas decorando ali textos mecanizados, tá? Essas metodologias, elas trazem novas formas de produção e organização do conhecimento e colocam o aprendiz no centro do processo educativo, é, dando-lhes, é, dando-lhe autonomia e responsabilidade pela sua aprendizagem, por meio da identificação e análise dos problemas e da capacidade para formular questões e buscar informações para responder a essas questões, ampliando seus conhecimentos. Então, assim, esse tipo de metodologia, elas colocam, né, o aprendiz. O que é um aprendiz? É aquele professor que está se especializando para trabalhar com a EE. Tá? Coloca ele no centro do processo educativo, ou seja, é como se ele já estivesse atuando na área, ele já estivesse atuando na área, e dessa forma ele vai tendo autonomia e responsabilidade. Puxa, se fosse eu com essa criança, é, é, como que eu iria reagir agora, como que eu iria realizar esse procedimento. Então, assim, gente, ela coloca realmente o professor ali, o aprendiz, né, para pensar, para formular, para se sentir em ação. Dessa forma, ele vai criando a sua autonomia, senso de responsabilidade, a experiência também, ainda que de uma forma teórica, mas ele vai se vendo naquela situação. E isso é muito legal, tá? Para também não ficar só aquela coisa teórica que a pessoa decora um monte de coisa e aí quando chega na hora da prática a pessoa se perde todinha, como acontece muito. Tradicionalmente, os cursos de formação continuada são centrados nos conteúdos classificados de acordo com o critério de pertencimento a uma especificidade, tendo sua organização curricular pautada num perfil ideal de aluno que se deseja formar. Então, assim, pessoal, né, na questão do ensino tradicional, né, aqui o pessoal fala muito, eles centram a formação nos conteúdos, ou seja, assim, a gente vai lá, estabelece uns conteúdos, explica, passa o exercício, dá a prova, e ali a criança ela tem que decorar aqueles conteúdos, responde a prova, fica feliz porque tirou 7, 8, 9 ou 10, e ali você vai formando aquele aluno ideal, aquele aluno perfeito e tal. Só que quando chega na hora da realidade ali, o aluno não sabe lidar com aquilo. Entra mais ou menos a piada da laranja, que a gente fala assim, né? O professor passa um exercício. Eu tenho 3 laranjas, eu chupei 2. Quantas laranjas sobrou? Ah, professor, sobrou uma. Quando chega na prova, o professor coloca lá, eu tenho 3 maçãs, comi 2. Quantas sobrou? A criança
Ah, eu não sei. Mas como não sabe, a gente fez. Ah, é que eu sabia isso com laranja. Então, assim, você vê se mudou a fruta, o número é o mesmo, a quantidade é a mesma, mas se mudou a fruta, a criança já, ela já não reconhece, né? Mas claro, é só uma brincadeira, mas é uma forma. Por quê? Porque você mudou a fruta e mudou a ação, ou seja, a laranja você chupa, a maçã você come. Então a criança já não entendeu, e quando ela deveria se pautar ali, no caso, nos números. Então, o problema dessa ação pautada nos conteúdos é que você pega um aluno, você forma um aluno ali de uma forma teórica, que aquele aluno ele vai decorar conteúdos, vai decorar fórmulas, aquelas coisas, mas quando chegar na vida real que ele lidar com uma situação de verdade, ele não vai conseguir achar a fórmula certa para trabalhar com aquilo, porque ele está baseado ali em formas, em teorias, em técnicas, e ele fica procurando técnicas que se adequem àquilo. E às vezes uma pessoa assim, que ele procurou quando ele estava estudando, não se focar em decorar nada, mas entender os conceitos, ele consegue, opa, já sei o que eu tenho que fazer, tal, porque quando eu estava estudando foi assim, assim. Então, é muito negativa essa questão do curso de formação baseado nos conteúdos. Esses modelos de formação eles estão sendo cada vez mais questionados no contexto educacional, né? E algumas metodologias começam a surgir com a finalidade de romper essa organização de determinismo, ou seja, né, de você determinar ali o tipo de aluno que você quer. O aluno, a gente precisa lembrar, tem um filme, um livro, na verdade, chamado Caçador de Pipas, e o Caçador de Pipas tem, no, o filme do Caçador de Pipas tem ali uma cena em que o pai ele quer que o filho seja valente, se defenda, mas o filho ele não tem aquele perfil. E ali o amigo do pai dele fala assim: "Oh, teu filho está indo muito bem, ele é um bom menino, mas filhos não são livros para colorir, né? Filhos, você não pode pintar eles com as suas cores preferidas. Então, assim, uma criança, gente, ela não pode, o professor não pode formar o aluno como ele queira que o aluno se torne. Tá? O aluno, ele é livre, ele vai seguir o próprio caminho dele, ele sabe a melhor forma dele aprender, dele alcançar um conhecimento. Então, você não pode definir que o aluno tem que fazer aquilo e aprender daquela forma. Tá? Isso aí já está ultrapassado. Essas metodologias que começam a seguir para romper essa organização, elas rompem o modelo determinista de formação, considerando as diferenças entre os estudantes e apresentando uma nova perspectiva da organização curricular, que é trabalhar com os alunos todos iguais, sendo cada um com a sua diferença, tá? Cada um ali com a sua peculiaridade. Zabala defende uma perspectiva de organização curricular globalizadora, na qual os conteúdos de aprendizagem e as unidades temáticas do currículo elas são relevantes em função de sua capacidade de compreender uma realidade global. Então, assim, a organização curricular globalizadora, na visão do Zabala, é, é uma organização curricular que defende os conteúdos de aprendizagem e as unidades temáticas do currículo. E ele defende que isso são relevantes em função da sua capacidade de compreender uma realidade global. Tá? Então, assim, nada daquela coisa tradicional, aquela coisa mecanizada, tá? É uma coisa globalizadora, uma coisa que você possa trabalhar ali com a realidade, que você possa ter um livre acesso. Olha, a criança, hoje ela viu uma temática lá num desenho, num filme que passou na TV, os alunos todos estão comentando na sala de aula, então por que que você não pode pegar o seu plano de aula e trabalhar em cima daquilo? Por que que você tem que hoje pegar e querer falar assim, não, a minha aula já está pronta, eu vou dar isso. Uma coisa que às vezes as crianças não estão focadas, né? Então, quando se fala de globalização, é aquela liberdade para estar trabalhando ali dentro da sala de aula com aquilo que realmente as crianças estão focadas naquele momento, tá bom? Deixa eu ver aqui, 19. Para Hernandes, o conceito de conhecimento global e relacional ele permite superar o sentido de mera acumulação de saberes em torno de um tema, ou seja, aquele famoso decoreba, tá? Então, Hernandes, pessoal, quando você vai trabalhar com o conceito de relacionamento, de conhecimento global e relacional, tá? Você começa a superar esse sentido aí de acumulação de saberes. Hernandes, pessoal,
propõe estabelecer um processo no qual o tema, o problema abordado, ele seja o ponto de referência para onde confluem os conhecimentos, tá? Então, assim, o conhecimento global, ele procura estabelecer ali um processo na qual o tema ele seja abordado ali, é, é, o tema, desculpa, perdão, o tema abordado ele seja um ponto de referência, né, para onde ali os conhecimentos vão chegar. Então não pode ser uma coisa ali aleatória à vida da criança, tem que ser algo que seja da realidade dela, que possa ali contribuir com alguma coisa que faça sentido para ela. É nesse contexto que surgem as metodologias ativas de aprendizagem. Tá? Elas requerem uma mudança de atitude do docente, tá? Não dá para trabalhar da mesma forma padronizada que você trabalha. Uma dessas metodologias ativas de aprendizagem, ela refere-se à flexibilidade diante das questões que surgirão e dos conhecimentos que se constituirão durante o desenvolvimento dos trabalhos. É parecido com o que eu acabei de falar, mas vamos lá. Gente, vai surgindo temas novos. Por exemplo, coronavírus. Se não tivesse sido uma coisa tão grave, que tivesse que ter suspendido as aulas, por exemplo, foi uma pandemia que deu, mas não suspendeu as aulas. O que a gente ia fazer? No meio ali do ano letivo, surgiu essa pandemia. O que você vai fazer com a criança? Você vai, não, meu planejamento está pronto, só vou falar disso ano que vem. Não, você vai colocar esse tema no meio. Você vai ter que fazer um remanejo ali no seu planejamento para trabalhar com o tema que é pertinente no momento, tá? Então, assim, essa flexibilidade das questões aí que vem surgindo, né? As metodologias ativas, elas permitem essa flexibilidade, de uma forma que você não tem aquele currículo engessado, tradicional e mecanizado. Você se abre para trabalhar ali coisas que vão surgindo no meio do caminho e que vai fazer com que você tenha que replanejar ali o seu planejamento em sala, o seu trabalho. Esse tipo de processo, pessoal, ele permite aos professores e aos alunos aprenderem a explicar as relações estabelecidas a partir de informações obtidas sobre determinado assunto e demonstra respeito às diferentes formas e procedimentos de organização e de conhecimento, tá? Então, dessa forma, você consegue aprender a explicar as relações estabelecidas, né, a partir das informações que vai surgindo pelo meio do caminho, tá? E você vai demonstrando aí, pessoal, respeito às diferentes formas e procedimentos de organização do conhecimento, porque você não fica trabalhando engessado, se baseando no seu conhecimento, no seu planejamento. Você está aberto a mudanças ali e procura se replanejar de acordo com essas mudanças e se reorganizar de modo a garantir àqueles alunos ali o melhor conhecimento, não necessariamente aquele conhecimento baseado em conteúdos, mas o conhecimento, pessoal, baseado em saber. Olha, falei até bonito agora, hein? Essas propostas colocam o aprendiz como protagonista do processo de ensino e aprendizagem e agrega valor educativo aos conteúdos de formação. Então, quando você, por exemplo, permite que o aluno traga um tema, eu já falei isso uns minutos atrás, aí, quando você permite que o aluno ele traga um tema e a gente debate sobre aquele tema e naquele dia a gente vai trabalhar sobre aquele tema, um tema pertinente à vida social do aluno, você coloca o aluno como protagonista e o aluno se sente importante e ele vai ter um interesse muito maior naquilo que vai ser trabalhado. Por quê? Porque ele sente que aquilo partiu dele e ele sente que ele está no controle. E o professor vai mediando, garantindo ali a formação, a sistematização daquele saber para toda a sala. Mas é realmente muito legal porque você vai colocando o aluno como protagonista e não o aluno como um mero receptor. Os conteúdos não se tornam a finalidade, mas os meios de ensino. Então, assim, a finalidade não é você encher o aluno de conteúdo para dizer que você ensinou bastante coisa para ele, que ele aprendeu bastante. Não, aprender bastante consiste em dominar os temas que são propostos e não você receber ali uma tonelada de conteúdos e de repente chega no final do ano e não sabe explicar aquilo que aprendeu, tá? Então, a partir dessa proposta, pessoal, os conteúdos eles deixam de ser a finalidade e passam a ser os meios, ou seja, o conteúdo é uma forma
de uma ferramenta usada para se adquirir o conhecimento. O conteúdo não é o objetivo do conhecimento, tá? As metodologias ativas de aprendizagem têm como característica o fato de se desenvolverem em pequenos grupos e apresentarem problemas contextualizados. Então, as metodologias ativas, pessoal, elas trabalham com coisas contextualizadas, tá? E elas se desenvolvem em pequenos grupos. Então, você não pode pegar, por exemplo, e como que falar? Trabalhar um conteúdo, quando se fala de problemas contextualizados, você não pode trabalhar uma coisa aleatória à realidade da criança. Tem que trabalhar um problema que tem a ver com ela. Um exemplo que eu sempre cito, você tem um riozinho, um córrego ali no bairro, onde a maioria das crianças passam por ele para ir para a escola. Então você, por exemplo, vai trabalhar um contexto, um problema acerca, por exemplo, daquele córrego, né? Questão da poluição, o perigo de pegar uma doença, questão do mau cheiro, né? Como que aquele córrego poderia ser benéfico para aquela população, uma vez que todo mundo cuidasse dele, ele ia estar limpinho, ali as pessoas poderiam se beneficiar. Então você tem que trabalhar com problemas a partir da realidade dela, tá? Temas contextualizados. Você não pode pegar um tema aleatório que não tem nada a ver com a criança e tentar trabalhar, que a criança ela não vai ver significado naquilo. Trata-se, pessoal, de um processo ativo, cooperativo, integrado e interdisciplinar. Lembrando que interdisciplinar são vários professores trabalhando em conjunto. Você estimula o aprendiz. Quando a gente fala aqui de aluno também, pessoal, eu acabo falando sobre os alunos em si, mas aqui nós estamos falando da formação dos professores, tá? Então considerem aí professores. Trata-se de um processo ativo, cooperativo, integrado e interdisciplinar. Estimula o aprendiz a desenvolver os trabalhos em equipe e ouvir outras opiniões, a considerar o contexto ao elaborar as propostas das soluções, tomando o consciente do que ele sabe e do que precisa aprender. Então, quando você trabalha assim com pequenos grupos, com temas contextualizados, a pessoa aprende a respeitar, a cooperar, a considerar ali a opinião, a visão das outras pessoas e não somente a dele. Você motiva dessa forma o aprendiz a buscar as informações relevantes, considerando que cada problema é um problema e que não existem receitas para solucioná-los, tá? Então, você não pode pegar, quando você vai trabalhar com a EE, cada criança é um caso. Então, às vezes, você pega duas crianças com síndrome de Down, mas cada uma ali tem um formato de desenvolvimento. Ah, mas os dois são iguaizinhos, tal. Sim, mas um, por exemplo, mora com o pai, com uma mãe, recebe carinho do pai, da mãe, dos avós, tem um irmãozinho. O outro, às vezes, o pai e a mãe rejeitou, aí ele mora com uma tia ou mora com uma avó, e essa avó mora um monte de gente dentro da casa dela, tios e sobrinhos e primos, e a casa tem toda uma desestrutura familiar, tem pessoas que bebem, tem pessoas que brigam, então o desenvolvimento dessas duas crianças vai ser diferente. Então, quando chega na escola, você não pode trabalhar igual com elas, tá? Então, você tem, quando você trabalha com essa questão da metodologia ativa, você ensina também o aprendiz ali a buscar informações relevantes, entender que cada problema ele tem uma solução diferente, ele tem que ser resolvido de uma forma diferente, tá? Não existe receita assim pronta para solucionar. Então, quando você vai falar um caso, eu já vi esse caso, eu já sei como que resolve. Não, você resolveu um outro caso, agora esse aqui o contexto é outro, tá bom? Então, acho que dá para terminar esse tema aqui, pessoal. Entre as diversas metodologias, as aprendizagens colaborativas em rede, construída a partir da metodologia de aprendizagem baseada em problemas, ela foi desenvolvida para um programa de formação continuada à distância de professores de AEE. Tá? Então, entre diversas metodologias que existem, a aprendizagem colaborativa em redes, ela foi desenvolvida para um programa de formação continuada, né, à distância, né, para professores do AE. O seu foco é a aprendizagem colaborativa, o trabalho em equipe contextualizado na realidade do aprendiz. A aprendizagem colaborativa em redes, ela é composta de etapas que incluem trabalhos individuais e coletivos. As etapas compreendem a apresentação, descrição e a discussão de problema.
pesquisas em fontes bibliográficas para favorecer a compreensão do problema, apresentação de propostas de soluções para o problema em foco, elaboração do plano de atendimento, socialização, reelaboração da solução do problema e do plano de atendimento e avaliação. Essa proposta, pessoal, da aprendizagem colaborativa em redes, ela prepara o professor para perceber a singularidade de cada caso e atuar frente a eles, que é aquilo que a gente vem falando. Cada caso é um caso, tá? Você pode pegar a criança com a mesma doença, com o mesmo grau, com a mesma dificuldade, mas você pega o contexto familiar, provavelmente vai ser diferente, então o desenvolvimento dessa criança vai ser diferente daquela outra que recebe ali todo o carinho. Nesse sentido, a formação ela não termina com o curso, visto que a atuação do professor requer estudo e reflexões de cada novo desafio, tá bom? Então, o professor ele vai estar aprendendo continuadamente, né? Não é porque acabou o curso que o professor fala assim, estou formado, agora eu sei tudo. Não. Cada vez que ele estiver conversando com um aluno, que ele estiver atendendo um aluno, ele vai estar aprendendo sobre aquela nova situação. Finalizada a formação, é importante que os professores constituam redes sociais para dar continuidade aos estudos, estudar casos, dirimir dúvidas e socializar os conhecimentos adquiridos a partir da prática cotidiana, ou seja, a partir da prática, assim, do convívio, das histórias reais, daquilo que ele vai conhecendo no meio do caminho, que ele vai se envolvendo no meio do caminho, é aí que ele vai desenvolvendo os seus conhecimentos e aprendendo a socializá-los também. Tá? As tecnologias de informação e comunicação, chamado TICs, né? Em especial, as tecnologias Web 2.0 possibilitam aos usuários o acesso às informações de forma rápida e constante. Elas permitem a participação ativa do usuário na grande rede de computadores e invertem o papel de usuário consumidor para usuário produtor de conhecimento, de agente passivo para agente ativo, o que pode ampliar as possibilidades dos programas de formação pautados em metodologias ativas de aprendizagem. Estas e outras ferramentas possibilitam viabilizar a construção coletiva do conhecimento em torno das práticas de inclusão. E o mais importante, socializar essas práticas e fazer delas um objeto de pesquisa. Tá? Então, pessoal, tem diversas ferramentas aí que possibilitam viabilizar a construção coletiva de conhecimento. Tá? Então, o mais importante, pessoal, é socializar essas práticas e fazer delas um objeto de pesquisa, ou seja, as pessoas começarem, claro, não vai expor o aluno, caso nenhum assim, mas você pode expor experiências que você tem, às vezes até trocar nomes, de forma a ajudar outros professores e também receber através deles as experiências deles. Isso vai enriquecendo o currículo e o conhecimento do professor que irá atuar no AEE. Dessa forma, gente, o trabalho dele vai se tornar muito mais fácil, muito mais amplo e assim ele vai ter uma formação muito melhor para poder estar trabalhando com essa criança de uma forma mais positiva. Pessoal, nós vamos continuar a entrar aqui em salas de recursos multifuncionais, só que para a gente não picar o tema, porque essa aula aqui já ficou bastante longa, a gente vai estar cortando o vídeo agora e a gente vai entrar com salas de recursos multifuncionais na próxima aula, tá bom? A gente já está aqui com 34 minutos, então a gente continua aqui na próxima aula, tá? Bons estudos e até daqui a pouco.